Universo surpreendente. O Nate pergunta se está tudo bem, fala que ela está muito bonita e em seguida se apresenta. Ela fala que está bem e ele pergunta se ela não vai dizer o nome pra ele. E como ela diz que não vai dizer o nome pra ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim e ela diz que sim. Então ele deseja um bom dia pra ela. Ele caminha em direção ao carro e diz que ela não quis mesmo falar com ele. Mas agora ela bate no vidro do carro e diz "Oi" e pergunta se o carro é dele, mas ele só responde que ele está dentro do carro. Ela pergunta e aí, mas ele diz que ela que tem que dizer. Ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta o nome dela. Ele também fala que é um prazer conhecê-la e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que estava indo fazer as unhas dela. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele fala que isso parece muito divertido e pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pergunta então por que ela não quis falar com ele. E ela responde dizendo porque ele é um estranho. Ele diz que ela já está crescidinha e que além disso eles estão em público e pergunta se tem algum problema. Ela diz que vai conversar com ele, mas ele pergunta por que só agora. Ela pergunta por que não e ele diz que não pareceu que ela quisesse falar com ele. Ela diz que agora vai conversar com ele, mais uma vez ele pergunta por quê. E ela diz porque ele é um fofo. Ele pergunta se é verdade, já ela pergunta se ele não quer mais falar com ela. Ele fala que queria, mas que ela que não pareceu que quisesse falar com ele. Ele fala que ela o fez ficar confuso e que ela está com uma energia completamente diferente. Mas é claro, ela prefere mudar de assunto e pergunta para onde ele está indo. Ele fala que está indo para casa e ela pede para ir com ele. Ele pergunta por que ela quer ir com ele e já ela pergunta por que não. Ele fala que para começar, ela disse que ia fazer as unhas. Ela fala que é verdade e ele diz que além disso, ela não quis conversar com ele quando ele tentou se apresentar. Ela fala que acabou de se apresentar para ele, mas ele diz que ela não queria falar com ele, que ela nem sequer quis apertar a mão dele. Ela fala que olhou para ele e que pensou que deveria dar uma chance. Ele pergunta se agora ela viu e como ela diz que sim, ele pergunta o que ela vê. E ela diz que ele é um fofo, tem um carro muito bom e que parece um cara legal. Ele fala que entendeu, mas diz que ele é a mesma pessoa que tentou se apresentar no começo. Ela pergunta se então ele não quer mais sair com ela. E ele pergunta se ela acha que eles deveriam, e ela diz que sim. E ele pergunta por quê. Ela fala que ela sabe que ela não passou uma boa impressão no começo e que eles poderiam recomeçar. Mas ele diz que sinceramente ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. Ele fala que está querendo convidá-la para entrar, mas que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que ele não vai e ele pergunta se ela promete. E como ela diz que sim, ele fala para ela entrar. E é claro que dentro do carro ele volta a perguntar por que ela não quis falar com ele no começo. E ela diz porque ela estava no telefone e também porque foi muito aleatório. Ele fala que ela desligou o telefone muito rápido depois de ver o carro dele. E ela fala porque viu o carro dele que é um carro legal. Ele fala que ficou muito claro que só o carro chamou a atenção dela, mas ela diz que não é bem assim. Então mais uma vez ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. E em seguida ele também fala que ele está achando que ela é interesseira. Ela fala que tanto faz e ele pergunta se ela entende por que ele está dizendo isso. E ela diz que na verdade não. Ele fala que ela mudou completamente depois de ver o carro dele, mas ela diz que não fez isso e que ela voltou depois de olhar para ele. Ele pergunta como ela poderia ter olhado para ele sendo que ele já estava dentro do carro, mas ela diz que viu quando ele estava entrando. Ele pergunta se ela conseguiu ver e ela diz que sim. Ele pergunta se pelas costas e mais uma vez ela diz que sim. Ele fala que ela é interesseira e que ele não curte e que ele sente que vai ser melhor se ela sair do carro. Ela diz que tudo bem e já ele fala para ela ter uma boa caminhada. Ele fala que talvez ela devesse pensar no que ela fez, mas ela diz que tanto faz. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem. E em seguida ele também pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ele fala que ela está incrível e diz que o nome dele é Nair. Ela diz que ela não está porque está muito quente ali. Ele fala que está tentando se apresentar, mas ela diz que está indo para casa. Ele fala que é novo ali e que no momento ela é a única pessoa que ele conhece e que pensou que talvez eles pudessem ser amigos. E em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ela fala que não é do tipo que aperta
aperta as mãos e ele fala que respeita isso e que não vai tentar mudá-la logo de começo. Ele pede o número dela ou algum outro tipo de contato, mas ela diz que não faz isso. Ela pergunta para que ele quer o número dela e ele diz que ele vai poder se conectar com ela e conhecê-la um pouco mais. Ele pergunta se ela vai dar o número para ele e também pergunta se ela tem namorado ou algo assim. Ela diz que ele não está falando sobre nada e que só fica ali pedindo o número dela. Mas ele diz que está pedindo o número dela porque ele não quer prendê-la ali no calor. E fala também que talvez depois eles possam sair para algum lugar e pergunta se ela entende. E ela diz que entendeu, mas que não está interessada. Ele pergunta se é verdade, diz que entende e deseja um bom dia para ela. E dentro do carro ele diz que ela está voltando e fala que as coisas mudam rápido. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que ela sabe a resposta. Ela pergunta se ele poderia dar uma carona para ela, mas ele pede para ela dar a volta. E ela fala que talvez eles devessem se conhecer. Ele fala que entendeu, mas que ele só não sabe se ele ainda quer conhecê-la. Mas em seguida diz que vai sair do carro. Ele pergunta onde fica a casa dela e depois que ela explica, ele diz que então eles são vizinhos. Ela fala que ele não parece estranho e ele diz que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que com certeza. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois disso ele diz que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. Bom, e já dentro do carro, esse é o momento em que ele pergunta qual o tipo dela. Ela fala que precisa ser um homem direito que saiba o que quer e que também não pode ser um falido. E ele pergunta por que não. Ela fala que não sabe e começa a rir, mas em seguida diz que ela não está falida, então ela não quer também alguém falido. Ele fala que entende que ela saiba o que quer e pergunta se ela acredita em um relacionamento em que o casal dividam as contas. Mas ela fala que não sabe e diz que depende, e ele pergunta depende de quê. Ela diz que ela pode contribuir, mas que as contas mais altas é o homem que tem que pagar. Mas ele diz que o mais justo seria 50% para cada um e pergunta se não é isso. E como ela diz que as contas menores ela pagaria, ele pede um exemplo e ela diz a conta de água. Ele fala que então ela não acredita em dividir as contas e pergunta o que ela vai fazer para merecer isso. Ela diz que ela é uma mulher fiel, mas ele fala que isso é fácil dizer. Ela fala que é verdade e ele diz que ninguém vai dizer que não é fiel. E como o telefone dela toca, ele fala que vai ser melhor ela sair e atender a ligação. E ela pergunta se ele está expulsando. Ele fala que vai ser melhor assim porque eles pensam muito diferente e deseja um bom dia para ela. E de uma forma irônica, ela deseja um ótimo dia para ele e ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ela fala que vai aproveitar muito o dia dela e fala que esse carro é alugado e ele diz que tudo bem. O Nate pede com licença e pergunta se ela é dali, mas ela diz que não é. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto e diz que ele é novo na área, mas ela pede desculpas e diz que não conhece. Ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos, mas ela diz que precisa ir e que ela tem namorado. E dentro do carro, Nate fala que tem alguém voltando. E quando ela volta, ele diz: "Caramba, por que você tá batendo tão forte na minha porta?" E em seguida pede para ela dar a volta.
Ele pergunta se então ela sai batendo na porta de estranhos assim. E ela fala que só quis dizer, olha pra você. E ele diz que está olhando. Ela fala que voltou pra dar um oi pra ele pra ver o carro dele e em seguida pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz apostas esportivas e que ele ganha muito dinheiro assim. Ela pergunta se ele ganha muito dinheiro e ele diz que sim. Ela pergunta se ela pode ver o carro, mas ele diz que está ocupado, então ela fala que ele tentou conversar com ela. Ele fala que ele só queria saber se ela poderia indicar um restaurante pra ele, mas que ela estava focada no telefone dela e pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Mas ela simplesmente responde dizendo que ela também está com fome. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz que pra nenhum lugar importante. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ela não disse logo de começo. E ele fala que ela mudou de ideia muito rápido. Ela diz que ele é uma gracinha, mas já ele diz que ela não está com a mesma energia de quando ele se aproximou para falar com ela. Ela pergunta se ele vai deixar ela entrar e ele pergunta se ela acha que merece entrar. Ela fala que acha que sim, mas ele diz que ele acha que não, principalmente pela maneira que ela o tratou. Ela pede para ver o tênis dele e ele pergunta se ela está tentando mudar de assunto. Ela fala que só quer ter certeza que ele é a mesma pessoa do começo. Ele fala que ela sabe que ele é a mesma pessoa, tanto é que ela voltou para falar com ele. E ela fala que é verdade. E em seguida ele pergunta o nome dela e fala que nem teve a oportunidade de se apresentar. Ela fala que o nome dela é Jasmine, ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e que ele estava procurando um restaurante. E ela pergunta se ela pode almoçar com ele. Ele fala que pensou que ela já tivesse planos, mas ela diz que ela sabe que ele quer levá-la. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ela não pareceu muito interessada em conhecê-lo e que ele não quer perder o tempo dele. E ela fala que da próxima vez teria sido mais fácil se ele mostrasse a chave dele. E ele pergunta se isso chama a atenção dela e se seria mais fácil ele ter mostrado a chave. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que o Nate fica muito bem nele. E é claro que ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela, mas em seguida a convida para entrar. Já nesse momento, dentro do carro, eles já tinham concordado em sair para almoçar. Só que para ver a reação dela, ele fala que vai deixar o carro ali e que eles vão de metrô. E ela pergunta de metrô e ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que não gosta de andar de metrô e ele fala que prefere ir de metrô. Ela fala que isso está confundindo ela e ele pergunta por quê. Ela fala que ele tem um Rolls Royce e que fica falando em sair de metrô. E em seguida fala também que tem alguma coisa errada, ou esse carro é alugado ou esse carro é do papai. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que ela acha que ele precisa pedir o papai para levá-la para almoçar. Ele fala que é claro que o carro é dele e que todas as atitudes dela até agora só demonstra que ela é interesseira. Ele fala que ela demorou demais para resolver falar com ele e que ele não curte interesseira. Ela pergunta se ele não gosta e pergunta então por que ele resolveu falar com ela. Ele fala que resolveu conhecê-la porque ele é novo na área. E como ela pergunta se ele sai abordando qualquer pessoa aleatória. Ele fala que ela pareceu uma garota legal, mas que ela não é o que ele pensava. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que acha que vai ser melhor. Ela fala que ele fez ela perder o tempo dela e já ele diz que ela que desperdiçou o tempo dele. Ela fala pra ele mandar um oi pro papai, que é o dono do carro, e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. O Damian pede com licença e fala que gostaria de fazer uma pergunta. Ele fala que o nome dele é Damian, mas ela prefere não apertar a mão dele e diz: "Oi, Damian". Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta se ela sabe informar onde tem um consultório médico ali perto. Ela pergunta que tipo de consultório e ele começa a se coçar e fala que ele só está procurando um consultório ali perto. Mas ela fala que não conhece e pede desculpa. E em seguida diz que ela espera que ele encontre. Ele pergunta se ela tem alguma rede social e fala que ele gostaria de segui-la, mas ela fala que não tem. Então ele pede desculpas por incomodar e deseja um ótimo dia para ela. E quando ela volta, o Damian diz oi pra ela. Ela diz oi, pede com licença e fala que gostaria de entender uma coisa, mas ele diz que vai sair do carro.
Ele pergunta se está tudo bem com ela e se aconteceu alguma coisa. Ela fala que está tudo bem, mas que ela está tentando entender o que aconteceu. E depois de olhar para a roda do Rolls Royce, ela fala que definitivamente está tudo bem. Ele pergunta se ela está dizendo isso por causa do carro. E ela diz que sim e fala que esse é um Rolls Royce muito legal. Ele agradece e fala que pegou esse carro há uns 2 meses atrás, mas que ele não dirige muito esse carro. Ela fala que ele pareceu um pouco aflito há uns minutos atrás e que ela estava tentando entender. Ele fala que o que aconteceu é que ele foi roubado e por isso que ele está nessas condições. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que acabou rolando na grama, mas que acabaram levando algumas coisas dele. Ela fala que realmente vai ser melhor ele procurar um médico para ver se está tudo bem. Ele fala que é exatamente por isso que ele estava procurando um consultório médico e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Damian, mas ela continua não querendo apertar a mão dele. Apesar disso, depois de algum tempo ali conversando com ela, ela acaba resolvendo entrar no carro. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que achou estranho ela ter voltado depois de ver o carro dele. E ela fala que normalmente ela não faz isso. Ele fala que ela nunca deve ter visto um morador de rua com um carro como esse, mas em seguida diz que ela é interesseira. Ela pergunta se é ela e ele fala que a camisa dela fala muito sobre ela. E a camisa dela diz o pior. Ela pergunta o que ele está insinuando e ele fala que só está dizendo que ela é interesseira. Ele pergunta quanto tempo ela é interesseira e ela fala que primeiramente ela definitivamente não é interesseira. Ele fala que vai abrir a porta para ela e em seguida pede com licença e diz que vai abrir. Ela fala que é claro e já ele deseja um excelente dia para ela. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela precisa fechar a porta, mas ele diz que não precisa porque ele cuida disso.